Então, continuando, pessoal, sobre as limitações humanas e dos 12 apóstolos. Então, Pedro, ele tinha muitas limitações. E mesmo assim, Deus o escolheu e o tornou um grande líder, não é verdade? Então, continuando, também tem João e Tiago, que eles eram muito agressivos, muito agressivos. E eles até tem uma... Lá em Lucas, no capítulo 9, eles falam que eles queriam... eles pediam fogo do céu, tá? Pra que caísse fogo do céu para que... Contra os samaritanos, né? Então, olha só. Olha só, né? Então, assim, e Deus, ele... Bum, ele pega, né? Então, eles eram muito ambiciosos também, eles queriam posições de honra perante a Jesus, e o reino não existe para... No reino de Jesus, de Deus, não existe. Não existe hierarquia, não existe posições de honra, esse é melhor do que esse, não existe, tá? O que para o mundo isso é natural e que precisa ter, né, para ter enfim, as coisas sociais aí que eles falam, ter a ordem social, mas na verdade é uma forma mascarada, né, de querer lubridiar o povo, de querer desmerecer as pessoas. Então, o menos favorecido cada vez mais fica menos favorecido e cada vez mais fica menos visto, né? Não tem visibilidade nenhum, não tem nem dignidade. Porque no Brasil o que impera aqui é a corrupção total, né? Então, é o desmerecimento dessas pessoas. E não só de pessoas, né? E aí também é mundial isso e também a questão dos animais. Que o ser humano ele se acha aí, né? Que eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Então, dando continuidade, eles queriam. Então, João e Tiago, eles queriam muito essa posição de honra. Então, Jesus teve que dar uma quebrantada neles aí e ensinar qual é o princípio do reino de Deus. Né? Então, o que também ele quer que a gente aprenda à luz da palavra? Quem é, né? Jesus. O que ele quer de cada um de nós. Então, aí continuando, tem Tomé também. Tomé, ele tinha dúvida extrema, tá? Após a ressurreição de Jesus. Ele era muito incrédulo. Vamos usar bem essa palavra. E ele tinha muita falta de fé. Mas mesmo assim, Deus escolheu, né? Jesus escolheu ele. Mesmo ele tendo todas essas dúvidas e tudo mais, Deus escolheu ele e mostrou tudo para ele, né? Enfim. E aí também tem Mateus, né? Que Mateus todo mundo conhece na história, ele é um publicano. Ele foi um publicano, ele era corrupto, ele desenvolvia até questão mal intencionadas mesmo, né, de corrupção contra o próprio povo dele. Então, assim, ele era muito horrendo, né, para a sociedade. Eu seria uma que já não queria ele no meu ciclo de amizade, porque eu sou muito seletiva para quem eu tenho no meu ciclo mesmo. E Mateus seria um que eu não ia querer no meu ciclo de amizade. Então, assim, até eu tenho algumas amizades, né, que estão dentro da política, que quando a máscara caiu para mim, bum, né? Então, assim, não é segredo para ninguém, até porque eu já falei para ele, né, próprio Marquito para mim. Sempre levantei bandeira, fiz campanha para ele, mas para mim, eu já não quero mais, né? Então, assim, não é uma pessoa mais que eu dou credibilidade, não. Então, assim, Dona Rosa também e tantas outras pessoas, né? Aí nesse ciclo aí, nesse mundo, que acabam se corrompendo. Então, assim, Mateus, ele era dessa forma. E Deus pegou ele, né? Jesus escolheu ele, mesmo ele sendo corrupto, mesmo ele sendo tenebroso, né? E aí fez uma transformação, né? De dentro para fora, que é isso que Jesus faz. Ele pega os improváveis e faz de dentro para fora. Então, assim, e as pessoas que eu mencionei aqui, que eu não quero no meu ciclo de amizade, isso não quer dizer que eu não os perdoei e também não quer dizer que não tem solução para Deus. Obviamente tem. Eles têm as qualidades deles também, né? Mas aí é uma seletividade que eu faço. Oro sim, porque ainda estão nos representando, né? Ainda estão num cargo de representação do povo, então a gente precisa orar por essas pessoas, mas é uma pessoa que, enfim. Aí tem também o Judas Iscariotes, que foi escolhido por Deus e mesmo assim, né? Ele era muito ganancioso, por dinheiro ele trocou, né? Ele foi infiel a Jesus por dinheiro. Então, assim, olha a ganância, o que faz com a pessoa, né? E depois ele se arrependeu profundamente que ele acabou o quê? Cometendo suicídio.
para tentar amenizar, aliviar aquela dor de arrependimento que ele tava. E o arrependimento dele foi, né, porque para uma pessoa chegar a cometer suicídio, a dor tá muito intensa na alma. Então, provavelmente foi isso que aconteceu com ele, né? A dor dele estava muito forte pelo arrependimento de ter feito aquilo com Jesus. Então, ele cometeu suicídio. Então, continuando, tem também aí Simão, né? O Simão, para quem não sabe, ele pertencia a um grupo radical que defendia a violência política na época, né? Contra Roma. Então, ele tinha um coração totalmente propenso para o ódio. E mesmo assim, ele também foi escolhido. Olha isso. Filipe, né, ele tinha uma incredulidade também, o pensamento pragmático ele tinha, isso está lá em João, né, 1:4. André também, Bartolomeu, Tiago, Judas, não Judas Iscariotes, tá, o Tadeu. Eles tinham também uma visão limitada, muito limitada. Eles eram muito mega simples e a visão deles era totalmente limitada. E também eles foram escolhidos, né? E eles também não compreendiam as parábolas, tá? Por conta da alimentação deles, de entender, eles não conseguiam compreender os ensinamentos de Jesus, que geralmente eles se davam por meio de parábolas, né? E aí tem também o Tiago, né? Que era irmão de Jesus. Ele inicialmente ele não cria em Jesus, ele não acreditava. Então, isso tá lá em João 7:5, tá? Depois vocês podem conferir também. E ele, mesmo ele no inicialmente, ele não crendo em Jesus Cristo, ele se tornou, tá, gente, o líder central da igreja em Jerusalém. Então, olha só, que maravilhoso, né? E aí também eu anotei aqui algumas mulheres também, tá? Da Bíblia, que daí tem a Raabe, que era uma prostituta, e lá em Jericó ela era. E Deus, ele salvou ela por meio da fé que ela tinha. Então, olha que bênção, né? Ele mudou a vida dela, porque ser uma prostituta é muito dolorido, né, pessoal? Nenhuma prostituta, nenhuma profissional da prostituição gostaria de estar sendo usada, né, violada dentro no seu corpo e tudo mais, mas por necessidades, que daí a gente não sabe o que acontece na vida de cada um, né? Deus sabe, Ele conhece, e acabam indo para esse meio em que ninguém merece, né? Ninguém merece. Ninguém mesmo, pessoal, passar por isso. Então, Jesus, ele resgata, né, essas pessoas que vão pela condição mesmo social, enfim. Então, aí tem também as mulheres estéreis, né, da Bíblia, que, para a época, elas tinham defeito. Então, era considerado... na sociedade na época era um defeito que a mulher tinha, então elas, daí tem Sara, tem a Rebeca, tem a Raquel, tem a Ana, em que na época era sinal de defeito e também elas sentiam muita vergonha. E Deus, ele pegou esse defeito que era intitulado, né, rotulado pela sociedade, ele pegou essas mulheres improváveis e ele aplicou ali o quê? O poder divino. Né? Deu a elas uma mudança de história social. Deus deu a graça de elas serem mães. Então, elas tiveram filhos. Então, olha que lindo, né? Então, Agar, né, também, Agar, ela tentou fugir devido aos conflitos familiares que ela tinha. Então, ela tentou fugir e Deus foi lá, ele não abandonou, né? Ele foi lá e esteve o tempo todo ao lado dela. Então, é muito linda essa história também. E aí, então, isso tudo mostra que o poder divino, ele transforma, né, pessoas improváveis em histórias de superação mesmo. E isso acontece nos dias de hoje, acontece na vida de cada uma de nós. Porque cada uma de nós tem a nossa história. Nós temos defeito, nós temos qualidades, habilidades, potencialidades, limitações. E mesmo assim, Deus, ele cuida de cada uma. Porque quem ele escolhe, ele escolhe. E, gente, vocês podem ter certeza disso. Quando Deus escolhe, mesmo a gente tentando fugir, como Moisés, como tantos outros, como Jonas, ele vai fazer cumprir o propósito de cada um que ele escolheu, tá? Então, o propósito vai ser concretizado. Ok? Então, ele permite mesmo que a gente fuja, porque vai ser feito no tempo dele. E até para testemunhar as coisas divinas, que é o que ele faz, o que ele escreve, ele cumpre. Então, eu já tive muitas profecias no decorrer da minha vida e uma delas, pessoal, eu também fiz que nem Pedro. Eu disse para Jesus, eu não vou te negar, eu vou contigo até a morte. Então, eu também fiz isso. Em outro